Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E eu sou Lucila Costa. Hoje a gente vai falar com um grande amigo nosso. Vamos tirar a dúvida dos leitores sobre como que funciona a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, a CAPES. Nós vamos conversar com um pesquisador que trabalhou na CAPES, professor André Rodak. Pessoal, é com muita alegria que eu e a Lu trazemos um grande amigo nosso, o professor André Rodak. Eu vou pedir ele para se apresentar daqui a pouco, mas eu vou apresentar ele brevemente. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e eu conheci o André nas nossas reuniões de coordenadores da CAPES. E o André tem ele teve uma importância muito grande na área 21, que é a área que coordena, entre vários programas, os programas da fisioterapia, onde eu e a Lu trabalhamos. O André é um cara firme, mas pacificador. Então, ele é um cara firme e ele é um cara alegre. E que eu posso dizer que, por causa do rebaixamento do Cruzeiro Esporte Clube, eu torço sempre pelo Atlético Paranaense, por causa desse sujeito aí de baixo. Então, André, seja bem-vindo ao nosso PBcast. Muito obrigado. É um episódio que vem sendo muito pedido pela galera e obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Bom, imagina, Léo, é um prazer estar aqui com você e com a Lu, muito grande, especialmente estando num ambiente de amigos, não é? Para poder tentar contribuir um pouquinho, trazer algumas coisas que a gente tentou fazer, outras que não conseguiu fazer, né? É sempre assim. Mas mostrar um pouco o que é essa experiência, algumas coisas que derivam desse aprendizado aí de 2 gestões na CAPES, né? Foram 8 anos, mais uns 6 anos antes enquanto membro de comissão, e agora recentemente também tive a oportunidade de estar coordenando a avaliação dos PROFs, que são os programas profissionais, que são ligados aí à educação básica, que tem uma importância muito grande para todo o nosso sistema. Então, eu diria, se for somar tudo aí, é melhor não falar, porque vai dar mais que a idade de que alguns da nossa audiência. É melhor a gente não falar quanto tempo dá isso, mas vocês mais ou menos calculam. Isso aí está mais ou menos um pouco acima, talvez, de uns 15 anos, mais ou menos por aí. Né? Então, já tem um pouquinho de estrada nessa conta. Então, grande prazer estar com vocês aqui, sempre muito bom, muito agradável, muito legal estar com vocês, a gente sempre deu boas risadas, né? Sempre tem um clima muito bacana com todos nós, né? E obrigado pelo convite para poder estar aqui com vocês. Ô André, antes da gente falar do seu papel dentro da CAPES, conta quem você é, que área que você estuda, o que você faz de pesquisa, né? Porque a CAPES ela é composta, na maioria das vezes, em seus servidores técnicos, né? Somos professores universitários e que estamos lá contribuindo, né? A gente queria, para a galera te conhecer melhor. Bom, a minha trajetória é uma trajetória que começa há muito tempo atrás, né? Eu acho que nos anos de 79 eu comecei brincando de jogar voleibol, foi sempre minha paixão. Joguei voleibol aliás, ainda jogo, né? Jogo algumas categorias master, mas é uma coisa que eu sempre gostei, sempre trabalhei com isso, então o esporte sempre me fascinou muito, mas ao mesmo tempo sempre me preocupou essa perspectiva do risco de lesão. Então eu fiz meu mestrado na USP, depois eu saí, fui para o Reino Unido, fiz meu doutorado lá, trabalhando com a perspectiva de tentar maximizar performance, reduzir risco de lesão, né? Durante muito tempo, terminei meu doutorado em 2001, voltei para o Brasil e desde então tenho coordenado um laboratório bastante grande, com bastante sucesso aqui na Universidade Federal do Paraná, e óbvio que ao longo dos anos a gente vai revisitando os nossos paradigmas de pesquisa, aquilo que a gente faz, e eu tenho trabalhado muito mais, hoje em dia não deixei a perspectiva de trabalhar com performance esportiva, mas a gente tem trabalhado muito com atividade física e saúde, especialmente para a população idosa, né? Eu acho que estou começando a divulgar em causa própria já, né? Estou ficando velhinho. Então, a gente tem feito coisas muito bacanas aqui, por exemplo, como indução de quedas em laboratório, tá? Nós somos um laboratório da América Latina que faz alguns estudos que induz quedas em idosos. Então, nós induzimos quedas já com sucesso no doutorado de uma aluna minha, da Roberta. Agora, nesse momento, a gente está induzindo queda em amputados e, em breve, vai estar fazendo um modelo muito bacana, que é fazer tropeço e derrubar idosos em escada. E o pessoal aqui fala que eu não vou para o céu, né? Os seguros que a gente tem feito aqui são coisas muito bacanas. Então, eu tenho migrado muito nessa perspectiva de estar trabalhando com alguns modelos associados às quedas, com idosos, atividade física, prevenção de quedas, e tudo isso a gente tem feito aí no laboratório durante esses últimos 15 anos, que tem sido o nosso principal foco de pesquisa.
né? Então, nós temos aí feito esses estudos e, óbvio, também não deixei de trabalhar com algumas coisas na performance esportiva, mas acho que hoje o grande ponto, o ponto central, se fosse definir alguma coisa, seria muito nessa questão da atividade física e saúde, especialmente em populações mais velhas, né, populações idosas. Então, a gente tem feito mais ou menos essas coisas por aí, né? Sou hoje pesquisador 1C do CNPq, já há alguns anos aí nessa luta, e tentando, né, contribuir aí com alguma coisinha do conhecimento nessa área tão bacana que é. O André, e quando que você começou a ir para a gestão de programas? Ou você chegou a ser coordenador do seu programa? Fui coordenador do programa. Inclusive, ano que vem é muito bacana, porque o nosso programa vai estar fazendo 20 anos. Ah, que legal. E eu fui a pessoa que propôs, né, o pessoal que tinha tentado montar o programa na época de 2000 e pouco. Não tínhamos massa crítica suficiente e nessa perspectiva o pessoal começou a retornar dos doutorados, né, nosso programa era um programa, assim, bastante, aliás, nosso departamento, acho que era um departamento bastante novo, foi remodelado com um conjunto de aposentadorias, com as novas contratações, depois com o pessoal saindo para a qualificação. A partir de 2002 a gente começou a ter massa crítica e em 2003 nós fizemos a apresentação da primeira proposta. Então eu fui, assim, a pessoa que conseguiu organizar essa primeira proposta. Nós abrimos com nota 3, começamos as atividades, depois de um longo tempo aí, né, fomos migrando nessa evolução contínua das notas, passamos para 4, depois para 5, e atualmente somos nota 6, né, um programa assim, bastante conceituado, hoje com bastante pujança, eu diria, na área, bastante atividade em termos de pesquisa, atividades internacionais de pesquisa, o que é um orgulho, né, especialmente porque a gente passa aí assumir um protagonismo no cenário nacional, né, com uma nota 6, e também muita coisa já com aspectos de internacionalização, que é uma coisa muito bacana. Então, esse é mais ou menos a trajetória. Então, eu fui coordenador por, acho que, 2 ou 3 gestões do nosso programa, uma vez vice-coordenador. Foi uma longa experiência, eu diria, desde a implantação, a aplicação de APCN, para poder entender. E aí, Léo, expandindo um pouco a tua pergunta, né, nessa época que eu voltei, foi quando o professor Eduardo Cocobum, né, da Unesp, fez o convite para que eu começasse a participar dos processos de avaliação. Então, eu fui para a CAPES, né, trabalhar junto com o Eduardo nas primeiras comissões, isso lá por volta de 2001, 2002. Comecei a entender o sistema, já fazia as planilhas já naquela época de todo mundo. Fazia bastante tempo. Para quem não entendeu isso aqui, ó, é porque o André faz as planilhas Excel mais complexas que eu já vi na vida. Ele fala, joga seus números aqui, sua nota sai predita do lado de lá. Então, lá no meu programa... É uma planilha bonita de ver, bonita por sinal. Não é, Lu? Tem a planilha Rodack. A gente fala assim, você me manda uma cópia da planilha Rodack. A gente mandava, alimentava, era muito legal. Legal. Então, essa questão de estar envolvido na gestão, né, se eu fosse culpar alguém, eu culparia o Eduardo, né, Eduardo Cocobum, que fez esse primeiro convite. Sempre foi um prazer, conheci muita gente muito bacana, né, da área, como você disse, tanto da Fono, da Físio, da TO, tenho grandes amigos hoje nessa área, mas é muito bacana porque a gente passa a ter um entendimento muito maior dos propósitos de pesquisa, de formação que cada uma dessas áreas tem, né, e passa a ter uma visão bastante abrangente com relação à própria perspectiva do sistema, né? Então, desde 2001, eu acho que naquela época, se não me falha a memória, a Físio devia ter talvez 3 programas no máximo, hoje tem mais de 30, né? Então, é um crescimento muito bacana que a gente vê ao longo desses anos. A mesma coisa com a educação física, com a Fono, com a terapia ocupacional, que agora também parece que teve uma expansão bastante significativa nos últimos anos. Então, a gente tem visto isso, assim, com muita alegria, né, dentro do sistema. Então, legal. Comecei com o Eduardo e depois fui, né, amadurecendo essa trajetória, fui participando de comissões, fui participando de avaliações, e aí foi um longo período, né. Legal, legal. O André, para a gente começar bem do basicão para a galera, porque é muito louco, André, tem muita gente que quer entrar no sistema como aluno, entendeu? E as pessoas, às vezes, elas eu fui um desses, né, quando eu cheguei do exterior e fui trabalhar no programa e virei coordenador rápido, você começa a brigar contra o sistema, você fala, como assim, negócio de CAPES, né? Eu já briguei muito com o professor Dirceu. O bom é que quando você virou coordenador, o Dirceu já estava fora, e tudo que eu tinha para brigar, eu já briguei com o Dirceu. O que é a CAPES? Para que serve esse órgão nosso da CAPES? Para a gente tentar explicar macro, quais são as funções da CAPES, por favor. Beleza, Léo. Bom, vamos lá. Primeiro, a CAPES é uma coordenação que ela deriva do MEC.
né? Ou seja, ela é um órgão, vamos dizer assim, é uma agência que ela é subordinada ao MEC. Qual que é o papel da CAPES? A CAPES tem 2 papéis importantes, tá? Ela tem o papel de ser, vamos dizer assim, a guardiã muito da perspectiva da pós-graduação, tá? Ou seja, ela regula todos os cursos de pós-graduação do país, então ela tem um papel muito importante no sentido de definir as políticas, definir nortes, definir um conjunto de regramentos, um conjunto de elementos que passa a visar a garantir a qualidade dos programas, das pesquisas, é um forte indutor, eu diria assim, da qualidade, em geral, da pós-graduação brasileira. Tá? Esse é um fator muito importante. E, ao mesmo tempo, ela também tem um papel de trabalhar como filtro de entrada. Tá? Ela faz filtramento, ela aprova programas novos que passam a integrar o sistema de pós-graduação. Então, ela é um sistema que ela regula a entrada por critérios de qualidade, controla a qualidade daqueles que estão dentro do sistema, ao mesmo tempo que ela tem a possibilidade também de remover alguns dentro dessa perspectiva. Né? E óbvio que tudo isso também está atrelado com a distribuição de recursos. Né? A CAPES hoje é uma das maiores agências, eu diria até quase que mundiais, no sentido de fornecimento de bolsas, recursos para pesquisa, apoio a viagens, apoio a eventos. A CAPES tem um conjunto de iniciativas que ela é sensacional, que visa não apenas esse apoio aos pesquisadores brasileiros, mas também que eles tenham a possibilidade de se internacionalizar através de um conjunto de iniciativas enormes. Né? Algumas delas tiveram bastante sucesso, outras delas nem tanto. Né? A gente tem aí um conjunto de editais da CAPES que permitem que os pesquisadores, obviamente, os programas de pós-graduação se vinculem. Mais recentemente teve o PRINT, né, que é o Programa de Internacionalização. Tivemos outros, como, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras, e vários outros que foram programas, eu diria, em larga escala, e que foram muito importantes para vários aspectos do desenvolvimento da pós-graduação no país. Né? Então, note que quando a gente fala de pós-graduação, a gente sempre está falando de 2 coisas, tá? Que é a formação de recursos humanos e produção do conhecimento. Tá? E isso é muito importante deixar claro, que é um dos principais, são os 2 principais pilares da CAPES. Tá? Então, se você perguntar qual que é a diferença entre CAPES e CNPq, bom, a CAPES não pode dissociar essas 2 coisas. Tá? É produzir o conhecimento e formar recursos humanos. Por outro lado, o CNPq não está preocupado na formação de recursos humanos. O CNPq está preocupado exclusivamente em produção de pesquisa. Tá? Que pesquisas, óbvio, pesquisas de boa qualidade, os 2 trabalham com a produção do conhecimento, mas a CAPES, ela diferencia-se porque ela tem a perspectiva de fazer o apoio, né, de base aos programas de pós-graduação. Então, a CAPES olha para o conjunto de professores, para programa, vamos chamar assim, para agrupamentos. Né? Enquanto o CNPq vai olhar para a entidade, para um pesquisador, vai olhar para a Lu, vai olhar para o Léo, vai olhar para o André, vai olhar para cada pesquisador e tentar apoiar esse pesquisador para que ele melhore a condição de pesquisa. Então, existe essa diferença. Né? Óbvio, enquanto pesquisador, ele tem um conjunto de características, mas enquanto programa, que é esse grupamento, né, que a gente chama de um programa de pós-graduação, a CAPES é muito mais voltada, muito mais afeta a essas questões. Ainda que, muitas vezes, os editais, alguns deles, quando saem, às vezes confundem um pouco essas coisas todas. Mas via de regra, essa é a ideia, né? Esse é o papel da CAPES, e essa é a diferença de outros órgãos de fomento, como, por exemplo, o próprio CNPq. André, Lu, deixa eu fazer uma pergunta que a gente estava pensando aqui antes de começar o podcast. Há pouco tempo atrás, André, a gente conversou com o Gustavo, que é o gerente da Anvisa. Eu fiz a mesma pergunta para ele e para você. Aliás, o Gustavo é um cara sensacional. A CAPES, ela é um órgão de Estado ou ela é de governo, André? Ela está submetida a político ou ela tem independência? Você é bem certo. Tem uma eleição daqui a 40 e poucos dias. A gente está gravando esse episódio em agosto de 2022. Troca de presidente. Pode mudar tudo dentro da CAPES ou a CAPES ainda assim tem como se segurar enquanto agência independente para ajudar os programas? Olha, Léo, é uma pergunta muito difícil, tá? Porque, de fato, ela deveria ser uma agência de Estado, né? Mas, enquanto uma agência de Estado, ela está sujeita aos humores de governo. Né? Então, se você for pensar, tá? Existiu uma mudança importante nos recursos da CAPES, de apoio a bolsas. Tá? Houve cortes de natureza jamais vistas. Tá?
um conjunto de bolsas que foi retirado aqui na nossa universidade, por exemplo, e isso repercutiu em mais ou menos quase que 40% do volume de bolsas. Tá? 40% do volume de bolsas acabaram sendo subtraídas do sistema. Então, veja, por mais que seja uma política de Estado, você manter esses recursos, e eles são extremamente importantes para a manutenção de muitos alunos que não têm como se sustentar nos programas, tá? Esse é um problema muito, muito grande, né? Se você for pegar algumas áreas e alguns mercados não muito aquecidos, o aluno eminentemente depende da bolsa para poder estudar e para poder fazer com qualidade os seus estudos. Tá? Então, quando você reduz, né, eu diria, olha, dentro da política de Estado, o aporte ao fomento a esse tipo de bolsa é uma política de Estado. Ela foi continuada? Foi. Só que, em função de uma política de governo, né, esses cortes acabam impactando de uma maneira muito pesada sobre o fomento, sobre o financiamento, o que dificulta a continuidade, muitas vezes, o progresso dessas questões. O problema é que, muitas vezes, o governo acaba não entendendo, né, o que representa, muitas vezes, investir em pesquisa no país, né, para que a gente consiga sair de uma dependência externa. Eu tenho sempre utilizado em várias palestras o exemplo do café, né? O Brasil exporta café, eu não me lembro agora o valor, mas era um valor, se não me falha a memória, de $36 ou alguma coisa assim, agora não me lembro se os valores subiram, da saca de café, ou seja, quanto pesa uma saca de café, pesa bastante, e você depois importa, né, a cápsula de café de uma empresa do exterior, pagando tecnologia, e o valor disso aí dá quase mais de 1000 vezes. Ou seja, nós exportamos o café muito barato e temos que comprar de volta o nosso mesmo café beneficiado com uma tecnologia, embarcado numa tecnologia para a gente poder consumir aqui, e a gente paga uma fortuna por isso. E isso vai com o microprocessador, com a indústria informática, com a indústria automobilística, com a própria questão das vacinas, que a gente viu mais recentemente, que todas elas foram pagas, não é? E obviamente que as vacinas elas têm royalties envolvidos para quem produziu, para quem descobriu, para quem achou o mecanismo, para quem, enfim, né, tem toda a parte intelectual da produção da vacina, que é natural que seja remunerado. Né? Então, só que isso é um problema porque a gente acaba ficando, muitas vezes, refém das tecnologias que são desenvolvidas no exterior e nós temos depois que comprar essas tecnologias. Isso é um problema grave, um problema muito grande, né, que faz com que o Brasil crie sempre uma dependência muito, muito pesada de países que têm investido em muito, né, na perspectiva de tecnologias. Um exemplo, vocês devem estar acompanhando agora o que acontece internacionalmente, a China tem aportado, se não me falha a memória, não queria chutar valores, mas eu vou dizer um valor significativo dos recursos da pesquisa para desenvolvimento de mecanismos de inteligência artificial. Né? Porque se existe uma próxima revolução no mundo, né, tivemos várias revoluções, é a revolução da inteligência artificial. Né? E o país que dominar esses mecanismos de inteligência artificial, ele necessariamente vai ter muito mais chances de poder, né, lograr êxito em várias questões. Então, esse tipo de tecnologia, hoje, a gente acaba sempre tendo que comprar ou depender de outras pessoas, o que nos coloca numa situação bastante delicada, né, com relação ao desenvolvimento da nossa economia. Portanto, investir em ciência, tecnologia e desenvolvimento no país é a gente cuidar em muito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente produz internamente, para que a gente não dependa, né, muitas vezes, de tecnologias que são exclusivamente externas. Isso é caro. Né? Então, esse recurso investido na nossa pós-graduação, nas nossas pesquisas, eles são fundamentais. É certo que muitas delas talvez não deem um retorno esperado. Né? Muitas vezes, quando a gente fala de investimento em pesquisa básica, algumas pessoas não entendem. Né? Mas elas são a base, são o fundamento para que a gente consiga fazer o desenvolvimento daquilo que a gente chama de uma pesquisa mais à frente, né, translacional, que aí represente muitas coisas que a gente consegue enxergar no mundo real, né, desde o telefone que está aqui, até as nossas tecnologias assistivas, as tecnologias que a gente tem hoje em saúde. E esse é um problema, né, um problema muito grave, porque se você pensar em quem vai investir em tecnologia de ponta para você melhorar, por exemplo, um smartphone, você consegue encontrar muito claramente parceiros na indústria. Agora, quando fala do desenvolvimento de coisas que são intangíveis, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai melhorar os nossos processos educacionais? Quem investe nisso? Né? E aí, uma outra coisa que você sabe muito bem, quem investe na melhoria dos parâmetros de saúde?
né? Não vai ser a empresa privada, né? A gente não conhece nenhuma empresa privada que tenha essa perspectiva, salvo algumas exceções. Agora, na perspectiva geral, é uma das questões que o governo vai ter que investir, né? É o poder público que vai ter que investir nisso para a gente conseguir melhorar muito as nossas condições de saúde, e aí vai, né? Reduzir risco de queda, reduzir um conjunto de comorbidades que acompanham a terceira idade. Eu falo nisso porque é uma área mais próxima que a gente tem estudado bastante, mas desde a questão da amamentação, né, até a própria questão do desenvolvimento de crianças pequenas, da aprendizagem, e aí vai. Isso se alastra por uma gama muito grande, né, de ações que são necessárias, e elas necessariamente precisam de fomento, precisam de recursos, né, públicos para que isso seja sustentado. Então, são coisas que, e é o exemplo que eu dei agora, né, dos profs, né, que são programas voltados às licenciaturas, eu vou dizer assim, a reciclar os nossos professores da educação básica, são sensacionais. Tá? Então, eles prestam um serviço importantíssimo aí à nossa sociedade, para que esses nossos professores, que estão, às vezes, há algum tempo na escola, possam se modernizar, se atualizar, entender coisas novas, incorporar novas tecnologias, novas tendências de ensino, novos conceitos, e não simplesmente ficar repetindo aquilo que eles repetiam lá, né? Muitas vezes, para os nossos avós, para os nossos pais, agora para a gente, talvez, para os nossos filhos e nossos netos, né? Então, é importante que muitas vezes a gente tenha esses professores reciclados, atualizados, e que possam também contribuir para o próprio desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, a gente tem muita preocupação com a CAPES, né? Porque a CAPES é dessas agências que ela deveria ter um papel muito importante de Estado. Mas quando você começa a perceber esse conjunto de cortes, né, em orçamento, que começa a impactar pesadamente sobre a ciência e tecnologia do país, a gente fica muito preocupado. E especialmente o que a gente tem visto nesse último governo, exatamente mais ou menos algo nessa direção, né? Por exemplo, foi tirado agora um recurso importante, ciência e tecnologia, para que a gente pudesse dar apoio e suporte aos caminhoneiros. Eu não tenho nada contra os caminhoneiros, ao contrário, né? Agora, tirar recursos de ciência e tecnologia é colocar o país num atraso muito grande, e essa dependência tende a aumentar. Então, é um problema muito grande, né? Então, essa perspectiva, a gente entende que tem papel de Estado, mas muitas vezes as políticas de governo acabam impactando. Isso vai ser assim com todos os governos, sempre foi assim, né? Era que esse procedimento, né, de você ter um certo negacionismo da ciência, né, acabe sendo vencido, né, porque isso é muito importante para o país, é muito importante que a gente saia, que a gente vire essa página, e aí eu não estou aqui discutindo nem se governo A ou governo B, né, mas haverá uma mudança de governo, que a gente tenha efetivamente ministros, especialmente ministros da educação, ministros da saúde, que realmente consigam defender muito essa perspectiva e ter a ideia de que um país sem ciência e tecnologia e investimento no seu desenvolvimento é um país fadado a sempre ser dependente dos outros e, obviamente, comercialmente e financeiramente ter a mesma relação de dependência. André, sua explicação foi brilhante, porque o que eu vejo, em geral, na população em geral, né, não falando não só em órgãos de governo, a dificuldade que as pessoas têm de entender o papel da ciência nesse mundo que você colocou na perspectiva. Porque quando as pessoas olham os estudos individuais, muitos estudos individuais, a gente vê pouca aplicabilidade, porque geralmente um estudo ele é continuado por outro, e uma cadeia de estudo faz um produto ou uma tecnologia. Então, assim, a conscientização desse processo ela é muito importante para que haja pressões, né? Para que seja mais valorizada a ciência e o desenvolvimento de tecnologia no nosso país. Perfeito, Lúcio, toda razão. Ô, Lu, um exemplo que eu vou dar, eu acho que nós já falamos isso no podcast, e talvez o André até saiba quem é esse cara. Tem um professor do IMA, Instituto de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, e esse cara tem uma história fantástica. Ele ganhou um prêmio equivalente ao Nobel, que não existe Nobel de Matemática, e perguntaram para ele assim, para que serve esse negócio? Aí ele falou assim, eu não faço a menor ideia. Ele falou assim, é uma equação. E ele falou assim, mas... Aí ele, humildemente, ele falou assim, há 10 anos atrás eu ganhei o mesmo prêmio, eu respondi a mesma coisa para a pessoa. Que eu também não sabia o que aquela equação significava. Essa equação de 10 anos atrás, ela é utilizada em criptografia no Java de todos os computadores do planeta Terra. Esse exemplo, para mim, é tão foda, André, do Instituto de Matemática Aplicada, que, na verdade, o que ele ganhou não era aplicado. Ele falou assim, ele brinca com as palavras. Eu vi isso num programa da Globo News, esse de sábado à tarde, que ninguém vê.
E foi genial o cara falando. Até nessa discussão, eu quero depois tocar um assunto com você sobre impacto de pesquisa, né? Tem um impacto óbvio e tem um impacto percebido, né? O potencial da pesquisa. E muitas pessoas, né, fechando tudo que a gente está falando, às vezes, de primeira, você não consegue perceber um impacto óbvio de certas pesquisas na construção do conhecimento. Ainda mais em área soft, né? Tem várias áreas mais leves, né, que não tem uma aplicabilidade muito clara na entrada, mas que o conjunto disso é grande. E aí, a pós-graduação, né, que a gente chama dos mestrados e doutorados, eu estou nessa brincadeira desde 2010, né? E eu percebi uma transição, que o André, eu acho que é um grande responsável da nossa área por modificação da transição, mas por mais que o André modificou muito, foram 8 anos para essa transição acontecer. Tudo tem, né? Você não pode mudar as regras do jogo muito rápido, porque se você mudar muito rápido, você quebra pessoas que estão se preparando, você tem que educar muito. Eu sempre me perguntava assim, quando eu fui ficando mais velho dentro do sistema, eu já ia para as reuniões da CAPES, eu não tinha tantas surpresas, mas eu olhava para o lado, tinha um monte de Leozinho que estava entrando ali, que o cara estava enlouquecido, e se você não virar para o lado do colega e ajudar esse cara, né, André? É verdade. Isso na CAPES é um negócio que sempre me fascinou. De eu ir para aquelas reuniões em Brasília, a gente depois jantava lá no Coco Bambu, como amigos, e um tentando conversar com o outro, e o papo vai desde o que você está fazendo no seu laboratório até o que o seu programa está fazendo e o que isso tudo representa dentro da área, né, André? Então, assim, nesse sentido, a política tem que ser de Estado, ela não pode ser de governo. Porque se ela for de governo, a cada 4 anos, você vai ter um ataque cardíaco que você não deveria ter. Você falava assim, cara, independente do presidente que entrar, eu tenho uma régua que guia essa parada toda, que eu consigo ter tranquilidade. E tudo bem se as pessoas quiserem mudar, mas nós vamos mudando devagar, porque a velocidade da ciência, ela você não pode fazer grandes rupturas ao redor. E o corte de fomento é muito, muito grave nisso tudo. Muito grave. E isso vai nessa direção, né, Léo, de ser uma política de Estado, mas está sujeita aos humores do governo, né? E aí você tem uma perspectiva muito simples, né? O governo diz, ele não tem recurso, eu corto, eu tiro daqui, boto lá, e simplesmente ele fecha a torneira. E quando você fecha a torneira, você não tem o que fazer. Então, em tese, ele mantém uma política de Estado. Sim, mantém. Mas, por outro lado, impõe uma restrição orçamentária, que aí sim é uma questão de priorização, né? Que depende muito de governo. Então, essa é uma distinção muito clara que a gente precisa olhar, porque essas duas coisas estão muito interconectadas, né? Não existe política de Estado que resista à política de governo. Boa. O André, seguindo aqui, o que a CAPES espera de um programa de mestrado ou de doutorado? Um bebê, lembra do APCN? Para quem não sabe, o que a APCN é quando você pede para abrir um novo programa de mestrado. Você sabe melhor do que ninguém o que a CAPES espera de um bebezinho que nós vamos chamar de mestrado doutorado. Como é que funciona isso? Vamos lá, é bem tranquilo de entender isso, né? Porque o que a CAPES espera em geral, tá? De um aspecto de quem já está no sistema. Vamos olhar para quem está no sistema e a gente vai dar um passinho para trás e a gente observa naquilo o que eu espero para quem vai entrar. A CAPES espera duas coisas, né? Que eu produza conhecimento e que eu forme pessoas com um bom nível, né? Tanto que o nome da CAPES é Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, tá? E isso que é a CAPES. Então, são esses dois pilares, né? Produzo conhecimento e formo pessoas. Maravilha. Quando as pessoas vão entrar e abrir um programa, a CAPES espera que eu tenha lá um conjunto de pessoas, e isso tem variado de área para área, mas geralmente na nossa área, eu tenho a impressão que são 12, pelo menos, né? 12 pesquisadores que vão compor uma proposta, e que eles demonstrem que eles têm capacidade de desenvolver pesquisa. Que eles tenham autonomia para desenvolver pesquisa. Então, isso já surge um primeiro impacto, né? Porque aquela história que é a seguinte, né? A gente diz assim, olha, como é que eu vejo que você faz pesquisa? Bom, por aquilo que você publica, né? Porque você precisa estar submetido a uma coisa que eu acho que você fala muito bem disso, Léo, né? Já vi você falando disso em várias vezes, que é um marco que a gente nunca vai conseguir abrir mão da ciência, né? É a revisão por pares, né? É o que os meus pares conseguem avaliar da pesquisa, ou seja, essa credibilidade assumida por uma pesquisa pelo processo de revisão por pares. Então, a gente espera que essas pessoas consigam ter um nível mínimo de produtividade, né, de produção intelectual, para que diga assim, olha,
eu faço pesquisa. Como você faz pesquisa? Me mostra o que você faz. Né? Então, aí as pessoas vão lá dizer, olha, eu tenho aqui alguma coisa que não é auditável. Né? Eu fiz um livro que não é auditável, ou eu fiz um artigo que eu publiquei em algum lugar que a natureza daquilo é duvidosa, ou pode ser numa revista predatória, enfim. As pessoas precisam ter um certo marco dessa qualidade. Então, é a primeira coisa que a gente espera que alguém que vai entrar na pós-graduação tenha. Essa vocação para fazer pesquisa. E aí surgem alguns equívocos, tá? As pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho pós-graduação, as pessoas querem que eu vá fazer pesquisa lá. Como é que eu vou fazer se eu não tenho... Peraí, a gente está falando de um doutor, né? Então, se o doutor precisar de um graduando para fazer pesquisa, a gente passou ao rabo abanar o cachorro, né? Então, quem tem que fazer pesquisa, na verdade, é o doutor, é o pesquisador. Ele tem que demonstrar fluência, ele tem que demonstrar que ele é capaz de fazer pesquisa com boa qualidade. Então, esse é uma primeira questão. Então, assim, algumas pessoas têm como dizer, não, quando eu entrar na pós-graduação, eu vou conseguir produzir, porque lá eu tenho um aluno. Cara, isso me dá muitos tipos de arrepio, né? Porque Exatamente. você está esperando alguém fazer pesquisa para você? Não, é você que tem que fazer pesquisa. É o pesquisador que tem que demonstrar que todo investimento para torná-lo doutor faz com que ele tenha autonomia para desenvolver um conjunto de pesquisas. E, obviamente, a qualidade disso é observada pela capacidade que ele tem de fazer algumas publicações e, obviamente, por um processo arbitrado de revisão dos pares, que ele consiga mostrar essa fluência. Então, diga assim, olha, então eu tenho capacidade de pesquisa. Por outro lado, quando a gente vai olhar para o pilar dos recursos humanos, a gente espera que ele tenha, pelo menos, né, formado alguns alunos aí em nível de TCC. Né? Vamos lá. Iniciação científica seria o ideal, em alguns casos admite-se formar alunos de especialização, curso de especialização, ainda que isso tenha muitas vezes em alguns lugares virado um certo marco comercial, né, que às vezes ele orienta, sei lá, 20 ou 30, isso acaba não orientando ninguém, né, mas que você tem um processo mais bem definido, marcado, de que eu tenho alguma experiência na perspectiva de ter orientado alguém. Então, é aquela história, você não vai esperar que alguém que nunca orientou ninguém, né, vai orientar um doutorado, ou vai orientar um mestrado. Então, a ideia é que isso passe por um processo de treinamento, de amadurecimento, na qual você vai seguindo um conjunto de estágios, um conjunto de fases. Então, sempre se espera que essas pessoas tenham tido já alguma experiência na orientação. Então, mesmo que em alguns casos de TCC, que é um trabalho às vezes muito simples, né, ele tenha tido essa experiência. É muito desejável que ele tenha passado por um processo aí um pouco mais, eu diria assim, rigoroso, um pouco mais controlado, que são os processos de iniciação científica. Tá? Então, assim, essa é uma ideia. Então, se espera que essas pessoas tenham essas duas perspectivas. Então, vamos lá. Isso enquanto elementos finais. Agora, tudo isso tem que estar costurado ao redor de uma proposta. Ou seja, o que esse grupo quer estudar? Quais são as linhas de pesquisa que esse grupo vai trilhar? Né? Então, é muito importante que a gente tenha definido, né, o escopo do programa, as diretrizes que o programa tem, o olhar que esse programa tem. Então, não dá para misturar, por exemplo, um programa com 12 docentes, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos lá, 12 docentes, eu tenho 3 deles da terapia ocupacional, 3 deles da fono, 3 deles da educação física, 3 deles da físio, e cada um seguindo suas linhas bastante específicas clínicas. Como é que você vai fazer essas coisas conversarem? Como é que eu tenho uma proposta articulada entre os membros dessa proposta? Então, é até possível, mas é muito difícil. Né? Então, a ideia é que você preserve, muitas vezes, essa perspectiva multi-interdisciplinar, mas, ao mesmo tempo, que você tenha um corpo e uma proposta relativamente bem definida com relação ao seu objeto de estudo. O que eu quero estudar? O que esse programa se propõe? Então, isso se analisa muito nessa lógica da proposta do programa. E é óbvio que, para sustentar isso, a gente precisa de um conjunto de disciplinas, né? Um conjunto de disciplinas sólido que consiga dar essa formação que a gente pretende. Então, coisas que são simples, né, em muitos programas, por exemplo, disciplinas de metodologia da pesquisa, disciplinas de estatística, algumas disciplinas que você encontra que são sensacionais, como disciplinas de ética, disciplinas, e aí para outros níveis, como nível de doutorado, por exemplo, filosofia da ciência, e outras disciplinas mais, que vão dando esse caráter científico e, ao mesmo tempo, eu tenho disciplinas de natureza aplicadas, né, que elas têm uma relação muito mais forte das linhas de pesquisa, elas se associam muito mais diretamente. Então, a gente olha muito para essa lógica, né, de como é que
o programa está academicamente estruturado, um conjunto de disciplinas formativas e um conjunto de disciplinas que ela seja, de uma certa forma, uma boa distribuição de cobertura para aquilo que o programa tem como seu objeto de estudo. Né? Então, isso é muito interessante a gente observar. E ao longo do tempo as pessoas foram aprendendo um pouco mais essas dinâmicas, né? De como essas coisas são estruturadas, como essas coisas vão sendo feitas. Então, basicamente, em linhas gerais, né, essa é a ideia que se tem do papel da PCN. Né? Você olha quem está propondo, a experiência de quem está propondo, como essas pessoas estão agrupadas ao redor, né, de uma proposta academicamente organizada, quais são esses eixos, como eles estão articulados, e, óbvio, também se observa a própria questão de condição de pesquisa, né, porque você não pode permitir, muitas vezes, que um programa, vamos colocar claramente, né, às vezes que está envolvido na fisioterapia, ou mesmo na educação física, que são áreas que a instrumentação é muito cara, depende de um conjunto de aparatos, muitas vezes para você poder fazer intervenção, ou para você poder fazer a tua pesquisa, que eles precisam estar disponíveis e ao alcance tanto dos professores quanto dos alunos, para que eles consigam realizar a pesquisa. Não dá para você pensar que você vai conseguir fazer pesquisa de alto nível hoje sem os equipamentos. Né? Então, isso é fundamental para você garantir toda essa estrutura. E esses equipamentos não são só os equipamentos, vamos dizer, de natureza experimental, mas são outras questões, como acesso à biblioteca, rede de computadores, acesso à internet, para que você possa ter aí, né, acesso aos acervos, acesso aos materiais, que são fundamentais para que a gente tenha aí essa nossa sustentação, vamos dizer assim, mais conceitual, muitas vezes, de algumas coisas que elas ocorrem no dia a dia. Então, é uma análise multifatorial, tá? Que visam garantir que o programa tenha condições de fazer um bom processo formativo. Essa é a ideia, em geral, dos APCNs, né? Que você consiga olhar se eles preenchem esses requisitos. O André, pergunta aqui, vem toda hora, que tá na rede social, me assusta algumas vezes com as perguntas. Tem muito programa de mestrado, doutorado que não é credenciado na CAPES, você sabe disso? Tem notícia? As pessoas, em outras palavras, o cara vai fazer mestrado, mas ele nem procura saber se o programa está aprovado na agência. Tem uma coisa legal na página da CAPES, que outro dia apareceu, não compre gato por lebre. Tá? Então, assim, é um negócio muito legal, porque a própria CAPES tem anunciado, porque alguns programas eles têm aberto, né, tem anunciado que tem perspectivas importantes sobre a própria relação de estar no sistema de pós-graduação quando eles não estão. Tá? A CAPES é a única instituição no país que faz o credenciamento. Na verdade, não é nem a CAPES, tá? É o CNE que faz o credenciamento dos programas, tá? Conselho Nacional de Educação, por recomendação da CAPES, mas a CAPES é quem conduz o processo. Então, é importante que as pessoas visitem sempre o site da CAPES para tomar informação sobre esse ou aquele programa. A gente já viu muita fraude, a gente já viu muitos programas, muitas vezes, de outras universidades, e até universidades do exterior, né? Eu já ia falar isso. Que propõem programas aqui no Brasil, que a gente chama de programas de barriga de aluguel, né? Então, o aluno vai até lá, tem aula de vez em quando, né? E aí isso gera um conjunto de dificuldades muito grandes sob o ponto de vista de controle, tá? Porque quando a CAPES não tem esse olhar um pouco mais, eu digo assim, não é de controle, mas esse olhar de fixar metas, fixar limiares mínimos de qualidade, a gente não sabe o que esse curso acaba ofertando. E isso pode ser, muitas vezes, bastante perigoso, como é a perspectiva de algumas pessoas que resolvem fazer alguns cursos no exterior. Né? Então, assim, tem pessoas que resolvem fazer curso no exterior, e eu estou pegando um exemplo, vão para um país que não é uma língua, muitas vezes, corrente, né? Vão pegar uma língua difícil, não tem domínio dessa língua, não consegue se comunicar com o orientador, passa lá 1 ou 2 meses, retorna para o Brasil, fica indo e voltando, e isso gera um problema, né? Porque já é difícil hoje a gente dar uma qualidade formativa com o nosso aluno do nosso lado no laboratório. Agora, imagine o que acontece quando você vê o seu orientador de vez em quando e ele sequer falar, eu não vou dizer nem a mesma língua, né? Uma língua que você talvez precise de um intérprete para poder conversar com ele. Então, isso é um problema muito grande, né? Que essas pessoas, quando muitas vezes querem ir para o exterior e executar o seu exterior, acabam ignorando. Então, às vezes, no afã, no ímpeto de dizer, não, eu vou estudar fora, acaba pegando, muitas vezes, uma universidade que não tem, né? Às vezes, um reconhecimento, uma credibilidade, e aí depois vai ter muita dificuldade no momento de reconhecer esse diploma no país. Né? Legal. E aí vai ficar o mico no ombro, a gente brinca, né? É importante o pessoal saber disso, que o pessoal
procura essa informação quando termina, porque não conseguiu a validação, não conseguiu reconhecer o diploma, e deveria ser o caminho ao contrário, né? Se você está se prestando a fazer algo por 2, 4 anos, tem que checar antes, porque é importantíssimo privar por essa qualidade, né? Tanto de formação de pessoa e de produção de conhecimento. Não é em qualquer lugar que se faz um bom mestrado e um doutorado. Exatamente. Então, olha só, uma coisa que é paradoxal, né? A CAPES fica cobrando dos programas critérios para entrada, precisa cobrar infraestrutura, acesso à biblioteca, acesso a isso, acesso àquilo, que o orientador tenha uma boa produtividade, que eu tenha um conjunto de demandas para poder acolher muito bem e tentar maximizar a chance de um bom processo formativo. Aí o sujeito sai, ignora tudo isso, vai fazendo uma universidade que muitas vezes não dá a ele as mínimas condições de poder estudar e poder desenvolver e poder se formar como um bom pesquisador, como a gente desejaria. E depois quer que o nosso sistema, que é submetido a um conjunto de regramentos, diga, não. Eu posso abandonar esse conjunto de regramentos e reconhecer uma coisa que você fez lá fora, só porque você fez lá fora. Não. Tá? Então, assim, existe uma certa normativa de muitos dos nossos programas que já é bastante relutante a aceitar, por exemplo, os cursos feitos no exterior, mesmo que em boas universidades, tá? Mesmo que em boas universidades, que eles são, muitas vezes, que a gente chama de semipresenciais, o aluno vai lá de vez em quando. Tá? Então, existe, assim, uma certa relutância, e eu acho que os programas estão certos nessa perspectiva, sabe? Deixa eu dar um exemplo legal, André. Quando eu e a Lu fizemos doutorado no exterior, né, os dois na mesma universidade, quando a gente chegou àquela surpresa, a gente sabia, mas a gente só não sabia o quão moroso era. E então, eu e a Lu acabamos validando os nossos títulos de doutor da Universidade de Sydney na Universidade Federal de São Carlos. O meu acho que demorou 6 meses, o da Lu demorou um pouquinho mais. E nessas idas e vindas, eu visitei a professora Lucy Fuscaldi na UFMG e perguntei para a professora Lucy, ô Lucy, por que demora tanto? Eu estou tão ansiosa. Ela falou assim, vem cá, filho, vem cá. Ela me levou numa sala na UFMG e falou assim, tá vendo essa parede aqui, ó? Isso aqui é tudo doutorado em países tradicionais em ciência. É porque você está sendo muito gente boa, André. Como Bangladesh, Portugal, alguns em Portugal, alguns no Paraguai. Aí ela pegou uma tese, assim, ela sacou assim, uma coisa assim na mão, assim, e falou assim, olha para isso. Era meio que um livro da Cinderela. Aí ela falou assim, qual que é o problema, Léo? Quando você volta e deposita o diploma para validação, eu não sei se você está nessa pira ou fora dela. Então nós temos que passar por um processo de verificação. Eu já participei muito desse processo. Aqui na minha universidade, eu fui um dos responsáveis por tentar implementar o sistema eletrônico de controle disso, e a gente observava algumas delas que foram feitas em alguns países aqui da América Latina, que elas eram feitas em duplas ou em trios. Tá? E assim, mas absolutamente materiais que passam longe, mas muito longe de ter alguns requisitos mínimos para você dizer que é uma peça acadêmica, né? Muitos deles são recortes, muitas vezes você pega esses documentos, joga um pouquinho no Google, você encontra partes que são plágio, você encontra, porque em alguns lugares não tem esse controle. Tá? Esse é um problema, você vai encontrar de tudo isso mesmo, sabe? Então, assim, coisas que tem um N às vezes, né? E eu sei que você gosta muito de falar de cálculo amostral, essas coisas todas, com um N de 4, 5 sujeitos querendo fazer inferência que não tem o mínimo cabimento. Né? Então, assim, são trabalhos desprovidos do rigor acadêmico que a gente realmente precisa, que a gente quer, para fazer aquilo que a gente chama de boa ciência. Então você vai vendo essas questões, desde grupos que fazem, muitas vezes, uma tese, uma dissertação, e você não consegue oferir isso para um, né? Você conhece um trabalho feito num trio, e eu já vi isso, você está, na verdade, paralelamente, oferindo um diploma para 3. Um trabalho que, às vezes, é inconsistente. Então, assim, isso gera muita preocupação, né? Porque são, depois, pesquisadores que vão ter, perante o nosso regime, as nossas leis, os mesmos direitos, os mesmos deveres, só que a gente precisa ficar muito antenado é essa questão da qualidade dos materiais, né? Do que se produz, cuidar dessa ciência que é feita. Legal. Andrezão, conta pra gente, essa é a pior das dúvidas de todas que aparecem pra gente. Qualis. Dá uma aulinha de qualis pra gente. O André tem um artigo que é o comentário de um outro artigo, né, da professora Rita Barata, muito legal. Nós vamos botar os 2 links na descrição aqui, mas a gente queria ouvir de você, principalmente o seguinte, o que é
para que serve e para que não serve o Qualis, que eu acho que as pessoas usam isso de uma forma Legal. desorganizada. Legal. Ó, eu acho que, como tudo, tá? Especialmente, às vezes, algumas coisas que você vê, tanto na ciência, quanto na gestão, quanto na definição de políticas, o Qualis teve um papel muito importante, tá? Teve um papel indutor muito importante. Às vezes, as pessoas se deixaram levar por esse papel indutor, algumas delas, às vezes, muito errônea, equivocadamente, pela falta do entendimento do que é o Qualis, tá? Então vamos por partes, tá? O que é o Qualis? O Qualis é uma coisa que ele foi criado para avaliar esse grupo, esse conjunto de pesquisadores da qual a gente disse, né, olha, a CAPES cuida de grupos, né, de coletivos ali, de pesquisadores. Ele foi criado para isso, tá? Tentando fazer uma certa indução, eu diria, né, para elementos de qualidade, e aí existem muitas críticas com relação a isso, sobre o que se refere por qualidade, né, muitas pessoas falam da perspectiva do JCR, o SJR como se isso fosse sinônimo de qualidade. Bom, eu diria, pode não ser um sinônimo de qualidade, mas é um sinônimo de pelo menos uma referência, uma boa referência. Né? Por que é uma referência? Porque, em tese, as revistas que têm bons fatores de impacto, elas conseguem ser muito mais seletivas, elas visam publicar boa ciência, tá? São muito lidas no mundo. Então, eu tenho um certo indicador. É fato de que existe o contra-argumento, que algumas pessoas dizem assim, olha, alguém publicou lá um artigo numa revista de alto impacto que nunca foi citado. Tá, acontece, mas a probabilidade é muito pequena, tá? A gente acaba, entre aspas, legislando sobre exceção, tá? Existem casos, mas me preocupa muito mais é aquele que não tem um bom processo de revisão. E aí existem muitas essas questões das open access, que é uma outra discussão, tá? Então, o que o Qualis tentou fazer? O Qualis tentou fazer essa lógica de estratificação, ela começou como, se não me falha a memória, era A1, A2, B1, B2, C1, C2, e alguma coisa assim, lá no começo, tá? Mas muito atrás, acho que era por volta de 2001, alguma coisa assim, tá? Então, note, o Qualis é uma coisa já um pouco mais antiga. E ele veio sendo reformulado, ele veio se remodelando ao longo dos anos, ganhou conotações bastante pejorativas, né? Mas eu acho que ele teve um papel importante nesse processo de construção, de indução. Eu acho que a gente... o Eduardo Kokobo tem um gráfico que ele mostrava aqui, acho que na faixa de 2001, 2000, a gente tinha publicado... Dava para você olhar no gráfico e acho que ele não passava de 10 artigos publicados internacionalmente no país, na nossa área, tá? Na área 21. Hoje, você olha, os números são estrondosos, tá? E assim, a gente está migrando para uma outra fase. Tudo isso teve um papel importante do Qualis. O Qualis visou fazer essa lógica de estratificação, tá? Buscando trabalhar muito com essa perspectiva de JCR e SJR como os estratos principais, os As, né, os mais elevados, e veio descendo aí a ladeira com outros critérios, com critérios diferenciados, com critérios que visaram preservar a área, enfim, ele teve aí um conjunto de modificações ao longo dos anos. E as pessoas, muitas vezes, cultivam muito essa lógica de publicar em revistas de alto impacto. E eu diria assim, isso é um pouco de fetiche, né, de algumas delas, muitas vezes, fazer essas publicações, porque se você for pensar, né, e um exemplo que eu digo para você, a gente trabalha muito com envelhecimento e atividade física. A revista mais específica que tem chama-se JAPA, Journal of Aging and Physical Activity, e ela está no quarto quartil. E eu não vou deixar de publicar nessa revista, porque existe um Qualis. Perfeito. O meu leitor está lá. A gente ganhou um edital para trabalhar com tecnologias assistivas da CAPES, isso foi em 2017, eu acho, e a gente desenvolveu e estudou muito o Exergames, né? Ou seja, essa questão da interatividade, e especialmente o idoso trabalhar com jogos virtuais, enquanto uma forma de promoção da atividade física e, consequentemente, da saúde. A revista que trabalha com isso, a melhor revista que a gente conhece, chama-se Games for Health. Também não é uma revista, né, que é ranqueada e classificada como top, mas o leitor para esse tipo de temática está muito claramente, muito bem definido, né? Então não adianta eu sair tentando fazer uma publicação disso numa revista que muitas vezes tem um fator de impacto alto, quando eu deixo de falar para o meu leitor preferencial, né? Aquele cara que... essa mensagem cabe naquele grupo,
né? Então é mais ou menos igual você ter um cara da fisioterapia indo falar, muitas vezes, alguma coisa clínica no congresso de engenharia mecânica que está discutindo parafuso e porca, né? Quer dizer, você acaba discutindo coisas para grupos diferentes. Então, cada grupo, cada tribo tem mais ou menos o seu escopo, tem as suas temáticas, tem as suas preferências. Então, eu acho que as pessoas, quando olharam muito para o Qualis, esqueceram um pouco disso, e foram atrás de um fator de impacto e esqueceram de dialogar com a sua comunidade. E eu acho que isso é uma das principais distorções que sempre existiu, que existe ainda, que ela não conseguiu ser dissolvida. Tá? Então, isso gera uma certa preocupação. Então, mas nota, o problema é que o Qualis começa a ser distorcido quando as pessoas começam a querer comparar eu e o Léo e você. Essas coisas não são para comparar não são para distribuir recurso, não são para distribuir bolsa de iniciação científica, não são para qualificar nenhum pesquisador, não são para concurso público. Aí eu ia falar isso, que infelizmente tem concursos públicos que usam, né, isso, de forma errônea. Usam de forma equivocada. Então, assim, eles se apropriam de um instrumento que foi concebido para avaliar a pós-graduação, avaliar um conjunto de fatores associados à pós-graduação, para um conjunto de outras finalidades. Tá? Aí você começa com uma primeira grande distorção. Tá? O que pode ser um grande fator de impacto em algumas áreas, nas outras não são. Vou pegar muito a lógica de grupos pequenos. Tá? O que eu quero dizer? Se você for pegar lá a antropologia, que é um grupo muito pequeno no mundo, tá? As revistas específicas de antropologia têm um fator de impacto muito baixo. Porque a comunidade é pequena, se cita pouco entre si, o fator de impacto é baixo. Significa que eles são ruins? Não, significa que a comunidade é pequena. Então, se você for pegar o fator de impacto, por exemplo, quem estuda câncer, que é um problema mundial, né, e todo mundo, todos os países, é gigante. Vai ver o que acontece com fatores de impacto das revistas que trabalham com câncer. Tá? 40, 50, quer dizer, e assim por diante. Ou seja, são revistas que têm um público, uma massa crítica gigantesca. Óbvio, tem uma dificuldade muito grande de publicar lá, porque eles devem receber, né, artigos em quantidades assustadoras. Mas, por outro lado, eles conseguem colocar um filtro nisso, né, muito grande, para pescar realmente ali dentro as pesquisas que são muito relevantes. E aí é aquela velha história do JCE, o que é, o que não é. Bom, mas nessa perspectiva, quando as pessoas começam a se basear e a olhar para o Qualis, é um problema muito grande. E algumas pessoas não conseguem descolar dessa visão. Mas eu achei muito legal, porque a gente passou nesse período de apagão, vamos chamar assim, né, que a gente teve com pandemia. E mesmo antes da pandemia, que o Qualis não foi gerado. E, veja bem, o mundo não acabou. Eles continuaram publicando. Então, assim... Tem rumo e continuaram publicando. Não, perderam o norte, né? Igual parece aquela cena das formiguinhas, né? Que quando rompe a linha, assim, nossa, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Bom, você tem que parar de pensar de seguir a linha, né? E dizer, olha, o que é importante eu publicar? Quais são as boas revistas das nossas áreas? E eu diria assim, ó, se hoje uma pessoa não consegue identificar uma boa revista na sua área, nós temos um problema. Né? Hoje a gente brinca, né? Houston, we got a problem. Tá? Por quê? Se o sujeito que trabalha numa área, que em tese deveria ser atualizado, não sabe quais são as melhores revistas na sua área, desculpa, vai fazer outra coisa. Ou está no lugar errado, né? Está no lugar errado. Está no lugar errado. Ou então, é aquele sujeito que fica lendo, né, revistas ou artigos publicados aí com fontes duvidosas, né? Revista predatória, revistas que não têm indexação, não têm revisão por pares e assim por diante. As pessoas que realmente são engajadas e sabem o que elas fazem, elas têm a obrigação de se manter atualizadas. Então, obviamente, elas sabem as fontes, e as melhores fontes, aonde estão as publicações realmente dentro da sua área e as mais relevantes. Então, todo mundo sabe quais são as boas revistas. O problema é, como é que eu publico lá? Aí essa é uma outra questão. Né? E aí a gente vem, e isso continua muito válido, né, descendo aquele fator da escadinha lá, aonde eu vou colocar esse meu artigo, onde essa minha revista cabe melhor. Né? E às vezes elas acabam errando o escopo. Porque eu quero publicar alguma coisa que envolve envelhecimento e vou numa revista simplesmente de treinamento. Tá? E às vezes isso não dá certo. E não é que o artigo é ruim, porque está simplesmente só fora do escopo. Está fora do escopo. E às vezes o artigo não é ruim, só que ele deveria estar para um outro público, para uma outra audiência.
Então, isso gera um problema. Então, as pessoas começam a olhar muito para o Qualis o tempo inteiro. Então, durante esse apagão que a gente teve aqui, né, da ausência do Qualis, e, aliás, até hoje não tem Qualis, né? A gente não tem Qualis oficial. O Qualis unificado não existe ainda público, né, André? Não existe, e eu acho que ele nunca mais vai existir. E para ser honesto, ele não deve mais existir, porque eu acho que ele perdeu o seu papel. Ele teve um papel indutor, eu acho que agora as pessoas precisam começar a olhar para outra coisa. Não mais para os volumes, não mais para as quantidades, mas, por exemplo, eu quero olhar, me diga aí no último, e aí, já que a gente está falando de CAPES, né, no último, vamos dizer, no último quadriênio de avaliação, qual foram as publicações que você teve que realmente são as mais significativas? Você me diga isso. Não sou eu que é o conjunto da obra. E tem gente, e eu me lembro, e é um amigo nosso, e é um cara muito produtivo, muito legal, o Pedro Halal, ele teve uma época que ele teve aí, né, ele tinha feito 3.700 pontos, isso aí, fazendo a conta rapidamente, dava na faixa de paper a 1, 360 e poucos, né, dava um paper a 1 por dia durante um ano. Como eram 3 anos de avaliação, significa que ele publicava um relativo a 1 a cada 3 dias. Tá? E aí você pega um volume muito grande que muitas vezes não necessariamente revela a vocação do programa, aquilo que de melhor você fez, aquela vinculação com o aluno. Tá? Lembre, é um processo formativo. Então eu tenho que publicar, mas não é só eu publicar, eu tenho que publicar junto com o meu aluno, daquilo que eu fiz no programa. Então o programa ele passa a ser melhor avaliado quando eu vou analisar aquilo que deriva de uma tese, de um projeto que eu organizei dentro. Ele tem o DNA do programa. Não é uma coisa que eu fiz com o meu brother lá na Inglaterra, né? E aí eu publiquei alguma coisa lá. Bacana, o CNPq vai achar legal. Mas enquanto processo formativo, onde está o aluno seu orientando nessa coisa? O aprendizado, Ficou pela estrada. Então, veja bem, perante o CNPq você é um pesquisador muito legal, mas perante a CAPES eu não sei. Se você não tiver o seu aluno envolvido, aquilo que você fez em conjunto com ele nesse processo de tutoria, que acontece desde o momento do processo seletivo até o momento da defesa, e às vezes vai muito além, né? Porque você tem que muitas vezes escrever e vai depois, de uma certa forma, isso para a pós-graduação tem, eu diria, tem bom valor? Tem, contribuiu, mas só num pilar, né? Porque não assegura que o outro pilar, que é a formação de recursos humanos, esteja muito bem desenvolvido. Então, a gente tem hoje critérios, tem coisas que são muito legais para a gente poder olhar para essas publicações, para não apenas publicações, mas às vezes até trabalhos técnicos que são importantes. Né? Como você desenvolver, muitas vezes, softwares, hardwares, trabalhar muitas vezes na gestão de algumas coisas que são extremamente importantes. Né? Eu diria, olha, alguém que trabalhou, por exemplo, e trabalhe de uma maneira aplicada lá com as seleções olímpicas e tenha conquistado resultados importantes. Isso não é um trabalho importante? Extremamente importante. Né? Então, assim, isso precisa de alguma maneira ser valorizado. Né? Até porque a gente sabe que muitas pessoas aplicam muito da ciência nessa perspectiva para poder levar esses desempenhos bastante elevados. Agora, especificamente no Qualis, eu acho que ele perdeu o seu papel. Né? Ele perdeu o seu papel até porque o que acontece hoje? Você não consegue mais recompor o Qualis. Tá? O que eu quero dizer com isso? O Qualis era assim, ele tinha... e aí, Léo, você tocou num aspecto muito legal, que é importante as pessoas entenderem com relação ao Qualis. As pessoas confundem o Qualis com o Web Qualis. Duas coisas distintas. Tá? Então, assim, o que é o Web Qualis? Se você entrar lá na página da CAPES e você for lá no Qualis e pedir a lista, ele vai te dar uma lista. Lista nova. Beleza, cheia de classificações. Mas essa lista, ela sai por área de conhecimento. Legal. E aí você vai que algumas revistas que são extremamente relevantes, Science, Nature, não estão na área da educação física. Aí eu digo assim, tá, mas por que elas não estão? Porque elas não são importantes para nós? Não, porque ninguém da nossa área publicou nessa revista. Quase ninguém sabe dessa informação, né? Daí o que acontece? Ela não está na lista, então ela não conta. Então nem vou nem submeter. Aí o que acontece? Elas ficam presas naquela lista. Aquela lista é uma lista operacional. Tá? Eu brinco muito que ela é uma lista telefone. Agora, não significa que seu telefone não está na lista, ele não funcione. Tá? Então o que acontece? Aquela lista operacional muitas vezes acaba guiando as pessoas. Então, essa lista é o Web Qualis. O que é o Qualis, então? O Qualis corresponde ao conjunto de critérios que fez com que aquela lista aparecesse dentro de extratos.
E as pessoas não sabem olhar para o conjunto de critérios e aplicar esse conjunto de critérios para pegar uma nova revista que não está naquela lista, aplicar esse conjunto de critérios para que ela possa materializar lá. Bom, quando a CAPES fez essa coisa do Qualis único, muita gente achou, não, beleza, legal, está resolvido. Só que isso é um pouco delicado, né? É um pouco arriscado, porque tem muitas áreas que às vezes tem revistas que são muito fáceis de você poder publicar, que são A1. E aí as pessoas deixam de publicar lá onde deveriam estar publicando, na sua audiência, para publicar numa outra revista. Só que o quality da revista é maior e eu vou conseguir lá ter uma classificação maior. Então, assim, esse é um problema muito grande, né? Porque daí a gente começa a desvirtuar de novo essa perspectiva. É o papel até da ciência, porque se você faz a ciência para comunicar o meio científico, você tem que publicar exatamente onde as pessoas vão ler aquela informação e utilizar aquela informação. E nessa lógica toda, eu acho que existe uma dificuldade de recompor o Qualis. Por que a dificuldade de recompor? Porque atualmente o Qualis vai depender de vários fatores. JCR, SJR e o Google, o H5 do Google. Que você não tem essa informação tão disponível quanto você tem do JCR e o SJR. O Google, você tem que, literalmente, tirar a informação da base da Google, que não é aberta. Tá? Ou seja, você não consegue ir lá e buscar grandes quantidades de revista, e eu estou falando de 25 mil, tá? Por baixo. Isso varia, às vezes, 30 mil revistas, porque revistas novas surgiram, foram indexadas, apareceram, as pessoas passaram, entre áreas, né, com essa ideia de interdisciplinaridade, a publicar nessas revistas, e elas não aparecem mais lá. Mas elas existem, são boas, têm fator de impacto e tal, uma série de coisas. Aí o que acontece? Né? Elas começam a não saber muito mais o que fazer. E aí, quando eu for recompor essa lista, né, não dá mais para você conseguir chegar nos mesmos números, porque ele depende de algumas especificidades de áreas. E algumas áreas vão fazer promoção de até 1 ou 2 estratos para cima. Então, existe um certo corporativismo nessa lógica, que faz revistas, que eu já sei disso, eu só não vou citar a revista, que são, às vezes, muito pouco internacionalizadas e são A1. E aí, sempre vai ter problema, né, André? Então, eu vou colocar os meus artigos aqui nessa revista porque ela é A1, não porque ela é boa, porque ela tem identidade comigo. Entende? Aí isso começa a fomentar coisas que dão um efeito perverso na avaliação. E o grande problema é que o JCR ele é feito todos os anos, o SJR também. E essa perspectiva da Google, ela depende muito do pool de revistas, né? Porque hoje você depende dos quartis. Então, cada vez que você altera os fatores de impacto, entram revistas e saem revistas dentro de determinadas áreas, você tem as questões. Como é que você recompõe isso? Se eu tenho uma dança de cadeiras muito grande, de entrada e saída de revistas, quer dizer, você não tem como fazer isso todos os anos. Ou seja, é muito difícil de você auditar e você classificar uma revista que, porventura, não esteja lá. Ô Andrezão, se você me permite, sabe o que eu acho que é foda nesse negócio do Qualis? É de tudo. Falta de seniors ao redor. Eu vou explicar. Em 2016, eu e a Lu, nós ganhamos uma verba sprint da FAPESP para a gente ir para o exterior. Então, a gente trouxe 2 pesquisadores da Austrália para o Brasil, eles ficaram 2 meses com a gente e nós fomos 1 mês para lá. E numa dessas, eu sentei na cadeira com o meu orientador, após 7 anos de doutorado. E ele pediu para a gente fazer uma apresentação, né, Lu, de tudo que a gente fazia. Então, a gente elencou os projetos, as verbas. Quando o nosso programa abriu o doutorado, a gente ficou feliz, eu era coordenador na época, e eu botei aquele monte de ensaio clínico que a gente tinha conduzido e onde foi publicado. E ele me chamou num canto, assim, aquela coisa de sênior mesmo, de pai para filho, que vale a pena, aqueles 10 minutos da vida que fala, porra, que bom que eu tava ali. Ele virou para mim e falou assim, Léo, por que você só publicou nessas revistas? Olha o Qualis aí. Aí eu falei, pessoa, porque é da minha área, é importante e tal. Ele falou assim, quantas rejeições você tomou em cada desses trials? E aí, cara, aconteceu um negócio sem nenhuma... Não estou falando de mitidão, não, tá? Tinha lá 10 trials, 10 ensaios clínicos. E eu falei assim, professor, eu acho que eu não tomei rejeição em nenhuma. Ele falou assim, você não está tentando baixo demais esse negócio? Não. A gente estava com... Na verdade, eu sentei na mesa dele para mostrar um paper que ganhou o prêmio de tese da CAPES. Para onde que eu ia mandar? Ele falou assim, cara, se você está pegando os seus papers, ele passando leve, ele vai para a revisão por pares, ele passa... Você responde, ele publica de primeira tudo, é porque talvez você está jogando baixo. Você não está olhando demais para esse negócio de Qualis lá no Brasil, não? Ele falou assim, eu fiquei mudo, porque, né, quanto o sênior você não discute muito.
Aquilo fez uma dor de cabeça que mexeu comigo. Eu voltei para a Lu, depois a gente foi num congresso, né, Lu? E os caras falando assim, olha, eu sou médico cirurgião de coluna, eu não leio physical therapy. Por que você não publica E na eu tenho interesse na sua pesquisa, né? Isso mexeu comigo, André, de uma forma que eu voltei. E aí, por exemplo, esse paper específico, nós mandamos para a British Medical Journal, tomamos um pau, passamos do British Journal Sports Medicine, que o fator de impacto é 5, 6 vezes maior do que os da Physio. E depois nós publicamos na PEN. E foi engraçado, depois eu falei assim, Lu, eu que sempre odiei o Qualis, eu fiquei por muitos anos me auto-induzindo por causa do Qualis. E aí eu falei, cara, aí eu lembrava do seu discurso lá, que eu falava, André, falou assim, esquece o Qualis, publica sua revista, onde você acha que tem que publicar na melhor que você puder, e o sistema vai te premiar por isso se você for bom. É isso. Nunca mais, André, como coordenador, eu nunca mais joguei. Mas eu precisei de uma sova, não foi uma sova, foi um tapa de pelica do meu orientador, que eu nem sei se era intencional ou não, e eu acho que as novas pessoas que estão ingressando no sistema e os alunos estão precisando ouvir mais caras como você. Entendeu? Sabe, de novo, é o sênior, um cara que entrou na pós-graduação em 2001, que participou disso tudo, que participou da mudança do Qualis, das mudanças, quantas mudanças? Que propôs o Qualis. Entendeu? E depois, o que a gente percebe é que talvez, e de novo, porque o Qualis foi feito para o programa, o Qualis não foi feito para o pesquisador. E isso não é uma coisa muito de fácil entrada na cabeça da pessoa. Então, assim, eu vou usar uma palavra do nosso amigo professor Dirceu Costa. Todo ano você tem que pegar o regulamento, o documento de área e ler ele todo de novo até aprender. E demora alguns anos para aprender, porque a regra do Qualis foi feita para os programas e não para as pessoas. Mas, Léo, eu acho que isso dissolve muito, tá? Quando você literalmente deixa de cultivar essa vaidade ao currículo, tá? Você assim, eu vou publicar para esse meu público, porque esse paper tem a cara desse jornal e é lá onde ele vai e acabou-se, né? Eu acho que isso começa a caminhar um pouco melhor na lógica da avaliação quando a gente deixa de pedir quantidades. Perfeito. É a minha próxima pergunta. Então, assim, hoje eu acho que a pós-graduação ela teve um nível, aumentamos a produção, beleza, foi sensacional. Tem um gráfico que eu mostrei em uma das minhas apresentações, eu não sei se você lembra, mas é um gráfico publicado na Folha de São Paulo, se me falha a memória, que mostrava que o Brasil era o 13º no volume de publicações no mundo. Eu lembro desse gráfico. Mas ele era o 25º na qualidade. Espera aí um pouquinho. Nós estamos na 13ª posição na quantidade, mas na qualidade nós estamos lá embaixo. Significa o seguinte, nós estamos publicando muito, mas em alguns aspectos não coisas muito boas, tá? Deve ter um pouco de porcarias no meio dessas contas aí, porque são papers que às vezes não tem citação, tem várias coisas que esses papers, de uma certa forma, permitem ser questionados, né? Exatamente como você falou, estou publicando em revistas talvez que sejam muito locais, muito regionais, revistas de baixo impacto, ou revistas que realmente não têm muita aderência àquilo que você está fazendo. Então, se você for pensar que, ao passo que a gente diminui essa quantidade de artigos, tá, a gente melhora muito essa possibilidade. É muito melhor que você tenha, tá? Eu vou exagerar aqui, tá? Um bom artigo por ano e ele seja nas melhores revistas da sua área, tá muito, muito bom. Isso é indicativo para um 7. Tá? Isso é indicativo para um 7. Do que a gente ficar cultivando pontinhos para poder atingir uma certa, vamos lá, qualidade, um certo número, que muitas vezes não representa aquilo que a gente imagina de qualidade. Eu acho que essa foi uma mudança, é um próximo passo que ele precisou de ajuste no sistema de pós-graduação. Óbvio, em determinado momento pedir a quantidade foi importante? Foi. Mas isso passou, né? Isso foi uma página, foi uma fase, foi um momento. Agora nós estamos em outro momento que eu acho que a gente tem que focar muito nessa lógica de qualidade. E para focar em qualidade, a gente não necessariamente consegue conciliar com quantidade. Não. Perfeito. A não ser que você tenha redes de pesquisa, você tenha um monte de gente que trabalha junto com você, mas aí vai ficar um negócio meio complicado, né? Porque em alguns momentos você vai publicar alguma coisa que você não sabe nem muito bem o que está lá dentro. E não foi uma coisa que está derivada do teu aluno, tá?
Então, se você imaginar que você poderia estar publicando, vamos lá, eu vou fazer aqui, vou arriscar um número, tá? Mas é ruim de arriscar. Mas um aluno doutorado, ele te renda 2 boas publicações, eu acho que está super no limite. Super no limite, mas derivada daquela tese que você tem com o teu aluno. Eu acho que são coisas dessa natureza que a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais. Sabe? Deixar de olhar tanto para essa perspectiva, assim, sabe, de fator de impacto, olhar um pouquinho mais relativizado às áreas que você tem, tá? Então, por exemplo... André, e isso é tão legal, assim, que é assustador para a gente, né? Nos nossos canais de Instagram, a gente fala muito sobre escrita acadêmica, publicação e coisas assim, e eu e o Léo, a gente escuta bastante, quando a gente escuta os alunos em processo de mentoria, assim, das pessoas quererem dividir uma boa ciência para ter volume, porque se prezava muito pelo volume. E o trabalho hoje que a gente tenta passar é que não faça isso, que tenta fazer um único bom produto que esteja completo para que as pessoas usem e impactue e realmente mude alguma coisa, do que quebrar isso em vários pequenos artigos. E isso é uma cultura enraizada que tem alunos entrando já com essa cabeça, assim, eu tenho esse banco de dados que eu vou fazer tantos pequenos artigos. Eu falei assim, não, você vai pegar tudo e fazer um único artigo. E a gente mostrar que está sendo valorizado agora, porque se mantém a avaliação como era antigamente, vai continuar o volume e não a qualidade. Então, eu acho que essa mudança é importantíssima para que preze, igual você falou, que seja um bom, mas que aquele faça a diferença. Olha, Lu, então assim, se você for pensar, tá, e se for pensar em números da pós-graduação, eu acho que se a gente, enquanto pesquisador, tiver um paper, tá, dentro dos extratos A por ano, tá, isso está muito bom, tá? Assim, com um bom fator de impacto, produzindo junto com o meu aluno, derivado daquilo que eu fiz com ele, não com o meu brother lá na Inglaterra, tá? Lá, beleza, pode contar para mim no CNPq, lembra? CNPq olha para a célula, para o pesquisador, vai me valorizar por aquilo. Agora, perante a CAPES é um outro paradigma, né? Então, assim, essas questões, eu acho que elas começam a modificar um bocado. E quando você fala para as pessoas que elas assim, quanto eu devo produzir? Eu digo assim, ó, eu não sei, mas produza algo de qualidade, não é a quantidade que vai te fazer mais ou menos importante, mas é a qualidade disso. Sabe? É aquilo que você está fazendo com densidade, um paper que vai receber citações, um paper muito bem escrito. Então, assim, eu diria para você, quase que eu arriscaria dizer, olha, um paper por ano. Foi naquilo que a gente já tinha visto lá atrás, Léo, quando a gente olhou os programas mais bem qualificados da nossa área, os programas que tinham nota, por exemplo, 6 e 7 já estavam atingindo esses patamares, isso há 4 anos atrás. Né? Recentemente, esses números, eu desconheço os números, eu não conversei com a Cláudia nem com o Rinaldo ainda, desconheço os números da avaliação, mas esses números já superaram. Tá? Se você for pegar os programas mais bem qualificados, os programas 6 e 7, eles têm mais do que isso. Tá? Só que, assim, ter mais do que isso significa o quê? Eu diria, um tapinha nas costas, assim, parabéns para você, mas sua meta já está cumprida. Então, não adianta você cumprir a meta 5 vezes, né? Não adianta fazer um negócio desse. Porque você não vai ser melhor. Legal, a gente agradece, é bacana. Mas a gente precisa ter esses marcadores, sabe? Dessa qualidade. O que não impede do sujeito, sei lá, ter 20 papers, se ele quiser ter. Agora, desses 20, me diz aí o que é que representa mais a tua qualidade nesse período. Ou seja, foi feita com um aluno, derivou do estudo daí, foi feita com você. É alguma coisa homemade, a gente diz, né? Até pode ter gente do exterior, pode. Mas a base, o protagonismo da publicação é do pesquisador, do grupo de pesquisa, derivou da linha de pesquisa dele, de um projeto que ele tem. Aí a coisa muda. Legal. Porque a gente para de correr atrás. Eu acho que esse negócio de correr atrás não é uma coisa legal. A gente pega a qualidade. Eu acho que, isso que eu falei, o Qualis induziu um bom tempo. E hoje, eu acho que o Qualis já não consegue mais reportar, não consegue mais referir isso. Tá? E deixa eu contar um exemplo para vocês, que eu choquei um bocado algumas comunidades alguns dias atrás aí. No começo que eu fui o coordenador da avaliação dos profs, tá? Dos programas profissionais. Quando a gente foi avaliar a perspectiva da produção intelectual, a gente disse o seguinte para eles, tá? A gente vai trabalhar, como eles enviaram, cada programa, tá? Enviou 3 destaques docentes, 3 destaques. Nós vamos avaliar só os destaques, não vamos avaliar o resto, tá? O resto a gente vai olhar por uma outra estratégia, eu já conto estratégia para avaliar o resto. Mas, quando a gente foi analisar, a gente analisou impacto, visibilidade,
tá? A gente analisou se o paper tinha densidade, a gente analisou se ele tinha aderência ao programa, se ele cumpria os aspectos associados à educação básica, que é tão importante. Não adianta eu chegar lá e ficar publicando um paper que não tem nada a ver com a educação básica, não serve aos propósitos da ideia de formação de professores. E a gente também analisou o veículo. Então, quando a gente fala de qualis, a gente só está analisando para uma coisa, é o veículo, gente. Mas a gente não está olhando para outras coisas. Tá? Inovação, aplicabilidade. Tá? Se eu tenho rigor científico nesse negócio, se ele está dentro da lógica do programa, não faz nada, não faz nenhum sentido eu estar trabalhando com um idoso aqui, com atividade física, e eu estou publicando alguma coisa com, sei lá, um derma, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente precisa muito chegar nessas lógicas de ver se aquele paper realmente está bem encaixado nessa estrutura daquilo que você espera que ele resulte. As pessoas brincavam muito, acho que o Léo lembra dessa imagem, quando eu mostrava uma foto de uma máquina de Coca-Cola. Você lembra dessa foto? Lembro. Olha, o programa tem essa área, essa linha, esses projetos, essa identidade. E eu espero que embaixo saia o quê? Né? Então você aperta o botão, você espera que caia lá embaixo alguma coisa que você apertou o botão dentro de uma sequência. Chegava lá embaixo e apareciam papers de tudo quanto é natureza diferentes. E geralmente papers feitos em parceria, em bons jornais, com, eu diria assim, bom pedigree, mas que não se alinha. Que não era material da pós-graduação, né? Não era material da pós-graduação, pelo menos naquele contexto, entende? Boa produção do conhecimento, não vou nem discutir, mas não tinha identidade e aderência. Então, o que a gente fez agora? A gente não usou o Qualis. Tá? Não usou o Qualis para avaliar os programas profissionais. E a gente trabalhou assim, ó, veículo. A importância do veículo, alta, média e baixa. Ótimo, acabou. Foi isso que eles fizeram. Teve muito mais peso você olhar, por exemplo, para os aspectos de inovação, aplicabilidade daquele conteúdo que tinha lá, né? Rigor, método, do que simplesmente você avaliar o veículo, que o Qualis está avaliando, de uma certa forma, o veículo. O veículo é só um componente. E a gente deixa de olhar para os outros. Perfeito. E na hora que você cadastra um volume menor de publicação, você consegue olhar esses aspectos. Porque na hora que você coloca tudo no pacote, é impossível olhar todos os artigos dessa intensidade. Então, assim, nesse momento, eu queria que todos os ouvintes parassem um segundo, tá? E fizessem o seguinte. Nós estamos quase na metade, vamos pegar até metade do ano que vem. O que nesse último ano você publicou que você diz assim, olha, isso é legal, publiquei dentro do meu programa, tem inovação, tem uma mensagem bacana, foi publicado numa boa revista. Só um produto. Só um produto. Não mais do que isso. Tá? Se você tiver 2, legal. Talvez seja bacana. Eles são papers encadeados, coisas que você fez. Legal. Se você é mais sênior, está num programa há mais tempo, já orienta 4, 5, 6 pessoas, você vai ter mais produtos do que isso, né? Também não vai ficar com um só, tendo 6 alunos, né? A ideia é que você tenha mais ou menos a cada tempo, pelo menos, alguma coisa derivada desses estudos. Mas a gente parar com essa correria maluca. Então, se você olhar para isso, se você conseguir indicar um, ao longo de 4 anos você indicar 4, eu acho que é por aí onde a gente vai conseguir avaliar melhor. E aí, a ideia do Qualis, entende? Do veículo, e colocar isso dentro de outros componentes que eu acho que tem um peso muito maior. André, alguns anos atrás, quando você estava em troca de gestão, já existia um movimento da CAPES para pensar nisso que você falou, menos produção, mais qualidade. E o nome que a CAPES deu para isso foi impacto, não fator de impacto, mas o impacto percebido, potencial ou real da sua pesquisa para alguma coisa, para servir a sociedade. Me corrija se eu estiver errado. Aí, André, eu, né, que bati na trave no programa para não pegar o 5 e pegamos o 4, eu fiz de tudo, eu não sei qual é o resultado do meu programa ainda, eu fiz de tudo para corrigir tudo que eu posso para ele ficar bom. E uma das coisas que eu fiz foi o seminário de autoavaliação. O André, lá, 6 anos atrás, ele falou, o programa precisa se autoavaliar e tal. Quando a gente montou o nosso primeiro, a gente sempre trouxe gente fora, virou uma coisa anual que a gente já faz, um evento anual, em que os últimos 3, se eu não me engano, Lu, mas o mais legal foi o primeiro que eu fiz isso, a gente pede os alunos para apresentar os seus projetos para os outros colegas, para os professores e para um convidado, e num deles eu falei assim, mas agora tem um diferencial. Eu quero que você me diga qual que é o impacto que esse projeto causou
está causando ou vai causar. E você vai pensar nisso. André? Eu sei. Você sabe. Ninguém estava pensando no impacto. Ele estava pensando só no fator de impacto. Não tem nada para falar sobre isso. Aí, Lu, você lembra as discussões do programa? Eu falei, gente, olha que loucura. A gente está tanto na roda dos ratos. Pega o aluno, defende, publica. Pega o aluno, defende, publica. Soma ponto, qualis, e ficamos nessa loucura. Que você perguntava para professores sêniors ou para o aluno e fala assim, para que serve essa porra? O cara não sabe falar de primeira. É muito louco. Eu acho que isso deve ter acontecido em vários programas, se não em todos. Léo, eu vou dizer uma coisa para você, tá? A gente aqui, nós somos uma universidade federal, tá? A gente instituiu aqui na nossa universidade uma coisa muito legal. A gente fez um prêmio na nossa universidade, tá? Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Talvez vocês pensem em estratégias parecidas com essas aí em várias universidades. Aqui nós somos 91 programas de pós-graduação, tá? É muito grande. A gente fez um prêmio, tá? É um prêmio UFPR que ele é anual. Quem elege é o próprio colegiado. Cada pessoa que o colegiado elegeu como sendo o melhor trabalho, e um é de mestrado, um é doutorado, para não haver concorrência, são níveis diferentes, o autor, junto com o orientador, ele é intimado para poder receber esse prêmio a gravar um vídeo, tá? Curto. O projeto começou ele acabou com o nome de Curta Ciência, para você curtir a ciência. Mas ele começou com o nome de 3-Minute Thesis, tá? Tese em 3 minutos, tá? E que cada um, orientador e orientando, eles eram provocados a traduzir o seu trabalho para uma linguagem popular. É um programa de popularização da ciência, tá? Por quê? Não adianta você vir com um linguajar científico para quem não é da academia. Perfeito. Você tem que falar lá fora, para o tiozinho da esquina, para o seu primo, para o seu tio, para as pessoas que não são acadêmicas, que elas entendam o que você está fazendo. Uhum. Tá? Ou o impacto potencial que essas coisas têm. Então foi muito legal, porque a gente teve muita gente em crise aqui. Tá? Eles não conseguiam expressar para alguém que não tem o número de anos e afluência de pesquisa na área, para dizer o seguinte, o que isso significa? Diz para mim o que você está fazendo em 3 minutos, você pode usar recurso, vídeo, você vai contar uma historinha em 3 minutos, 3 minutos e meio, tá bom. Mas me diz o que isso significa, para quem é leigo. Gente, é uma dificuldade muito grande. Tá? Eu imagino. Muito grande. Mas, assim, tiveram trabalhos geniais, sabe? De eles estarem modificando, por exemplo, algumas coisas de gene de abelha, tá? Para que ela produza mais mel, para que o mel tenha uma determinada característica. Teve gente trabalhando com questão de produtos que eles são produtos utilizados no combate ao câncer, derivado, por exemplo, do pimentão. Uhum. Tá? Então, assim, tem coisas muito legais que você vai vendo as pessoas fazerem. Eu acho que quando elas passam a fazer essa tradução, né, que a gente chama de translacional, para o mundo real, e explicar para o cara lá fora que não entende aquilo que ele está tentando fazer, as pessoas percebem o impacto. Ótimo. Eu acho que é por aí. E a gente teve vários que a gente teve que pegar, inclusive, o orientando e o orientador, e voltar o vídeo várias vezes, porque eles estavam fazendo o vídeo. Voltar, tipo, eu não entendo o que você está querendo dizer. Isso é muito legal. Traduz o que você está dizendo. Como é que isso aplica no mundo? Tá? Então, assim, por mais... E não era para ficar descrevendo todo o conjunto, em alguns casos, de reações químicas. Não. Pula isso. Pula essa parte. Uhum. Vamos direto na relação do que você fez, qual é o resultado, ou como isso pode contribuir para chegar naquele resultado. Aí as pessoas começam a entender muito daquilo que elas estão produzindo, o impacto que elas estão fazendo. Legal demais. Tá? Então, assim, isso é uma estratégia bacana, Léo, e talvez seja legal, porque se você fizer isso, às vezes, em algum grupo, uma universidade, ou às vezes um grupo menor, que as pessoas sejam compelidas a gravar um videozinho pequeno, você coloca lá esse vídeo pequenininho junto com o resumo das teses, tá? Publicação das teses. Porque as pessoas, hoje em dia, eu diria o seguinte para você, ninguém mais lê tese e dissertação, exceto a banca. Uhum. Exceto a banca. Aquilo vai morar lá no repositório, fica disponível, ninguém acessa.
tá? Em biblioteca isso ninguém lê, ninguém acessa. As pessoas hoje querem informação muito mais Rápido. pronta. E se quer ver um negócio, nem o setor produtivo vai buscar isso. Se você quer convencer o setor produtivo, você tem que ser objetivo e dizer, eu tenho uma solução para o teu problema. O teu problema é esse, eu tenho a solução aqui. Pronto. É assim. Ele não vai ler um artigo para descobrir que a solução está lá ou que você fez alguma coisa complexa. Ele não está interessado nisso. Ele quer a solução, ele não quer como você fez isso. Como você fez isso, nós somos acadêmicos, cientistas, tá. Beleza. Então, quando você faz isso e coloca essa informação disponível, você mobiliza a comunidade, ela passa a entender. A pessoa comum entende qual que é o papel da universidade. O setor começa a identificar em você um bom parceiro para você estabelecer parcerias e, enfim, caminhar em conjunto, que é uma dificuldade enorme que nós temos hoje de fazer com que o setor privado invista hoje em pesquisa e desenvolvimento, a não ser quando é só o seu lado, ele prefere comprar a tecnologia pronta que desenvolvê-la, tá? Fatores, mas eu acho que é um passo sensacional, porque as pessoas começam a pensar nessa lógica de impacto. Eu acho que é um passo importante até para o pesquisador, que ele mesmo começa a modificar para gerar mais impacto, para chegar mais ao produto final. Exatamente. E aí você começa... Venda, né, André? É um pitch de venda. É um pitch de venda total. Fala, cara, eu fiz isso aqui é importante por isso. Mas eu fico feliz de saber que não foi só no nosso programa. Eu já imaginava que não era. Foi assustador. O menino sabia fazer tudo, o orientador sabia fazer tudo. Aí você falava, mas qual é o impacto? Para que isso serve? Isso vai chegar aonde? Quando a pessoa não sabe, é porque a gente está numa roda dos ratos perigosa, só atendendo pontinho para cá, volta no ponto 1. Fazendo pontinho do Qualis, preocupado com a 1. Ei, publiquei uma a 1 e tal. Todos esses discursos deveriam ser abolidos em prol de uma ciência melhor, de uma sociedade melhor. E, voltando lá na primeira parte que o senhor falou, sobre negacionismo, as pessoas não entendem o que os cientistas fazem, nem quais são as nossas vocações, porque tem hora que a gente não está sabendo se comunicar com a comunidade sobre aquilo que a gente faz. Esse é um problema, Léo. A gente tem que melhorar muito a nossa comunicação com a sociedade para que eles entendam o que a gente faz aqui dentro, sabe? Antes, assim, olha... e aí, se você for olhar os números, tá? Esses números são bastante preocupantes. Se você for olhar o número das pessoas que hoje têm procurado o ensino superior, tá? Especialmente o público, você vê que esse número caiu assustadoramente. Ele caiu 60%. Tá? E está caindo mais. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo que elas vão para o mercado de trabalho, elas conseguem resolver, elas vão trabalhar com subempregos, tá? Mas elas conseguem ter a sua subsistência. Ao passo que se elas pararem para fazer um processo formativo, um processo mais longo, um processo mais elaborado, talvez elas fiquem quase que, muitas vezes, no mesmo lugar, né? Então, às vezes, elas começam a deixar de valorizar aquilo que se faz dentro da ciência, aquilo que se faz dentro da academia. Dizer, olha, para que eu preciso disso? Eu não preciso muito. Então, a procura pelo ensino superior tem caído, a procura em geral, veja os números que vocês têm na sua universidade, a gente está sentindo isso aqui, e não é num programa, são todos os programas. A procura pela pós-graduação, a procura pela graduação tem diminuído. Isso é um risco muito grande, gente. Por que é um risco muito grande? Porque eu tenho menos gente envolvida em pesquisa, eu tenho menos tecnologia, eu tenho menos ciência a ser desenvolvida. Isso é um grande problema. Tá? Por que é um grande problema? Porque vai criar a dependência da gente no sentido daquilo que os outros desenvolvem. A gente vai ter tecnologias, ciência, uma ciência nossa, né? Que a gente consiga resolver os nossos problemas. Então, assim, eu acho que a gente precisa, hoje, tem muitas coisas para resolver que são de extrema importância para o país. Tá? A questão da água, recursos hídricos, a questão energética, das matrizes energéticas, a questão da saúde, né? Atenção primária à saúde. São várias coisas hoje, a educação básica, que a gente precisa achar uma estratégia para resolver. Né? E a gente não vai conseguir importar. São coisas que nós temos que achar essas nossas soluções. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, né, dos impactos, são coisas que realmente levam as pessoas a pensar. Né? Legal, é isso. E então, refletir. Aí você vai ver como as coisas vão encadeando, né? Como as coisas vão caminhando, vão se integrando. Eu acho que isso faz parte do processo conceitual. E é engraçado, André, eu não sei se você percebe isso. A primeira vez que você é colocada como pesquisador para pensar, gera até um certo desconforto. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, né? Porque você fica assim, gente, é mesmo, eu estou fazendo tanta coisa, para quê? Aí você começa a se auto-questionar, porque você nunca parou para pensar nisso. E quando você para e pensa, não, para lá, isso gera impacto ali, funcionou para aquilo, mudou aquilo, mas quanto mais você faz o exercício de pensar, não sei, é a minha visão, melhor serão as próximas pesquisas, porque você já faz o exercício antes de começar.
a facilidade de aplicação, onde você quer chegar, o que você quer que use com esse material, e isso acho que melhora a aplicabilidade da própria ciência. O Léo estava falando, né, é uma das coisas que você lembra quando você conversa com o orientador. Meu orientador estava no final da minha tese de doutorado, eu estava para escrever já a conclusão, né, e eu estava com dificuldade de escrever a conclusão. Aí meu orientador parou para mim e disse uma coisa que eu nunca me esqueci, tá, que eu acho que cabe bem nesse exemplo. Ele olhou e disse assim: no que o teu estudo vai fazer o mundo melhor? Tá? E isso foi o mote inspirador para escrever a minha conclusão. Tá? Quando a gente para e pergunta assim, o que eu vou transformar a área de conhecimento, como é que isso vai fazer o mundo ser melhor? Quando as pessoas se perguntarem isso, elas começam a ter uma ideia um pouco mais clara sobre os seus trabalhos. Tá? É isso. Então, eu acho que passa por aí. Essa é uma das coisas que a gente aprende, né, nesses momentos, naqueles 10 minutos que o Léo falou, né, eu vivi esses 10 minutos, graças a Deus eu lembro disso. É uma coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos, né, por que teu trabalho vai transformar a vida lá fora do pessoal da clínica, da beira da pista, do idoso que está no postinho de saúde, do profissional que está atendendo? Como isso se traduz lá? E eu acho que a gente tem conseguido, assim, um bom resultado no sentido das pessoas terem um entendimento diferente do que é ciência, daquilo que a gente precisa publicar. E só para complementar, Léo, a gente já viu muita coisa, por exemplo, nessa perspectiva dos melhores produtos indicados, que as pessoas, e a gente teve acesso a vários produtos, elas podiam indicar 3. A gente viu produtos que eram muito melhores, com menos fator de impacto. Ótimo. Mas as pessoas ainda são guiadas pelo fator de impacto. Então, às vezes eu prefiro indicar um produto para dizer que ele é melhor porque ele teve uma revista de maior impacto, mas um produto que às vezes você publica numa revista de menor impacto, que você desenvolveu, e às vezes não é nem um produto intelectual sob formato de artigo ou livro, às vezes é uma patente, às vezes é um registro, às vezes isso tem um impacto muito maior. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a valorizar, sabe? Essas qualidades, aquilo que serve, como isso fica, deixar de olhar um pouco para o veículo só. Eu acho que esse é o caminho. Então, voltando àquela questão que originou toda essa conversa, né? O que você recomenda do Qualis? Extingue. Extingue, já viveu sem ele durante muito tempo, provou muito. E aquilo que eu falei, né? Quem está na área sabe quais são as suas boas revistas, sabe os seus materiais, sabe onde tem que publicar, e esse é o ponto, né? A gente sair dessas questões das quantidades e migrar, se pular de cabeça nessa loja das qualidades, nos seus impactos, assim, no significado que isso tem para a prática. Eu acho que isso é importante, né? Mesmo quando a gente está falando de pesquisa básica, né? Como isso pode se traduzir. E aquilo que o Léo falou, né? Às vezes não é um impacto real, às vezes é um impacto, muitas vezes até esperado. Exato. Aquilo que eu estou fazendo. Eu espero que isso modifique a realidade. Parte de um processo de algo esperado. Perfeito. São essas coisas, né? Luluzinha, temos mais perguntas? Tá bom, né? Eu quero saber quando é que você vai me convidar para fazer essa avaliação do seu programa lá. Tô esperando. Vamos te chamar para o próximo. Vamos pro próximo. É super legal. As outras, bom, todos os meus amigos, você sabe, a primeira acho que foi o Marcelo Passi, a outra foi o Rinaldo, a Débora já foi. Amigos nossos, e é muito legal pôr o cara externo, né? A visão. O peer review é lindo por causa disso, né? Fala assim, talvez os professores do programa gostem, e se a gente trouxer um externo, né? Para ele ter uma outra visão, e tudo. Já trouxemos pessoas. Mas vamos saber que você tem interesse. A nossa atual coordenadora vai ficar muito feliz em saber. Opa! Você acabou de ganhar um convite para vir a São Paulo. Vou com o maior prazer, sim. Querido André, você é um cara que fez a diferença na área, fez a diferença especialmente na minha formação, André, como gestor de programa e como pesquisador. Queria te agradecer muito, tá? Não só pela competência, mas pela suavidade, principalmente. Tá? Em alguns momentos muito difíceis que eu tive como gestor do programa, eu tive um cara que me encorajou. Esse cara foi você, um abraço legal. O mesmo eu posso dizer para o Rinaldo, vou deixar a público aqui. Quando eu cheguei, eu tenho cada história legal, cara. Caras que me chamaram no canto para tomar uma cerveja e falaram, cara, vai por esse caminho aqui. Não foram poucos, não, né, Lu? E isso me ajudou muito e é um privilégio mesmo. Tá? Nessas comissões, fala, o que eu estou fazendo lá em Brasília? Na hora que você olha em perspectiva, foi muito legal, foi muito divertido e muito enriquecedor como pessoa, como gestor. Então, muito obrigado.
André, se as pessoas quiserem te encontrar, tem algum meio de comunicação mais fácil para as pessoas conversarem com você? Tem. É Rodac, RODACKI, @ufpr.br. Legal. Coloca depois o link para o pessoal aí, para eles Vamos poderem... colocar. Esse é meu e-mail. Eu tenho o triste vício de responder quase todos eles, tá? Ô, Lu, onde que a gente acha você, querida? Vocês me acham aqui no PBcast e também no Instagram, Lucila_Costa. E antes de você finalizar, eu também queria agradecer ao Rodac, Léo, porque eu nunca fui coordenadora, né, mas esposa de um, né, eu sei o quanto que ele foi importante para te ajudar em vários processos, mas sempre assim, igual o Léo brincou, por mim eu ficava aqui horas conversando, porque a gente sempre aprende muito com você. E a gente queria agradecer... Então... Entender processo nos abre a mente, sabe? Assim, eu me considero ainda uma jovem pesquisadora e o quanto, assim, eu já iniciei ouvindo as suas palestras e o quanto foi norteador. Ter alguém que entende do processo, onde está agora a CAPES, como que chegou nessa transformação e de ter uma visão tão aberta como pesquisador e gestor que você tem. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui hoje, que foi muito válida, foi uma delícia, eu aprendi demais e tenho certeza que todo mundo que ouvir vai aprender também. Tomara que todos os ouvintes aí do PBcast tenham, né, apreciado, tenham gostado. Queria agradecer as palavras do Léo aí, né, dizer que sempre foi um prazer trabalhar com todos vocês, né, direto ou indiretamente, que a gente está sempre aí disposto a contribuir, a colaborar com vocês naquilo que vocês precisarem, tá? Conte comigo, obrigado pelo carinho de vocês estarem me recebendo aqui, um prazer sensacional estar com todos vocês, acho que a audiência de vocês é fantástica, tá? E quando vocês precisarem novamente, estou aqui à disposição. Legal. Galera, se quiser me achar, Léo_Costa_PBE, aqui no PBcast, lá na Cracolândia, o Twitter, que é @LCOS3060, a Cracolândia das redes sociais. E que se vocês quiserem pegar esse e-mail do professor André, que eu vou pedir a produção para colocar de novo, ele gosta muito de Theta Healing. Então, se tiver um voucher aí para ele fazer Theta Healing, microfisioterapia, vocês podem enviar que ele vai usar o cupom de desconto sempre que for possível. Tá bom? Já gastei em introduções, manda mais, gente. Um super beijo, cara. Obrigado, um beijo na sua família e todo mundo aí no Paraná. Fica com Deus aí e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal.